Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui e mais uma vez para adorar, para cultuar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem nos sustentado em todo tempo, em todo momento. A palavra do nosso Deus, Salmo 119, do verso 137 ao verso 144, diz assim: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me inteligência deles e viverei. Amém. Diante desta rica exortação da palavra de Deus sobre o prazer nos mandamentos do Senhor, nós vamos orar, vamos buscar dele direção e cuidado e vamos agradecer. Uma semana se passou. Dias se somaram, as lutas vieram e com a graça de Deus todas foram vencidas, todas foram enfrentadas, todas foram deixadas para trás e nós louvamos a Deus por isso. Temos pessoas que estão ainda vivendo situações de dificuldade, situações de luta com a saúde. Muitos irmãos continuam à busca de emprego. Muitos irmãos já conseguiram. E nós louvamos a Deus por isso. Então nós vamos buscar o Senhor em oração. Amado Pai, como teus filhos, Senhor, nós nos derramamos diante do Senhor agora. E a Deus, fazemos isso na intenção de abrir, Senhor, o nosso coração. Porque, Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. E nós precisamos muito, muito em todos os momentos da tua direção, da tua força, Senhor, e do cuidado que só o Senhor tem. Esse cuidado tão especial que tem nos permitido sentir a cada situação que nós vivemos. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, por esse momento em que estamos juntos aqui, te adorando, juntos te cultuando, juntos louvando ao teu nome, te exaltando simplesmente pelo Deus que o Senhor é. Conduza-nos a Deus. Ilumine-nos. E assim prestemos ao Senhor um culto, em espírito e em verdade, como o Senhor quer dos seus adoradores. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Nós já voltamos, irmãos. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 254 do Inário Novo Cântico. Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao mundo.
mandar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, e paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Uma sociedade decadente não é para nós novidade. Nós vemos no tempo, nós vemos nos registros bíblicos a sociedade sem Deus e a sua maneira de existir. Ela é, sim, decadente com as suas oscilações, de tempos menores e tempos piores. Nós vemos, logo do registro da palavra de Deus, a maneira como a sociedade veio se degradando passo a passo, até chegar a um ponto em que Deus toma a decisão de exterminar toda a vida. Isso acontece no capítulo 6 de Gênesis, quando o dilúvio aconteceu. Nós olhamos para o suceder social e nós observamos que a sociedade ela vai continuar assim, com momentos menos decadentes e momentos mais decadentes. O que nos chama a atenção é olhar para a história da igreja e nós observarmos que a igreja ela também tem vivido momentos bons, mas momentos de muita decadência.
momentos bons em um lugar, momentos decadentes em outros. Nós vivemos hoje um tempo em que, apesar de termos, como acontece na Coreia, um avivamento muito grande, igrejas enormes se fortalecendo, e em muitos outros lugares, nós observamos a igreja morrendo na Europa, a igreja praticamente não existindo na Ásia, não existindo em muitos lugares em que a sua presença foi uma presença forte, como dentro do próprio Estados Unidos da América. Irmãos, nós estamos vivendo um período de grande religiosidade no nosso país. O Brasil se tornou um país profundamente religioso. Um país profundamente religioso, com igrejas que estão crescendo numericamente, mas que estão registrando uma decadência espiritual, uma decadência moral muito grande. A decadência em muitas igrejas parece ser um reflexo direto da decadência dentro dos lares. A decadência dentro dos lares seguramente tem uma relação direta com a desvalorização dos valores que são fundamentais para a vivência social. E se nós tomarmos a relação igreja-lar, nós vamos observar, pensando nesta relação e não no contexto maior da sociedade, nós vamos observar que os nossos lares, eles têm sofrido uma decadência porque a palavra de Deus também tem sido decadente dentro dele. Ela tem sido desvalorizada. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 46 ao 49, nos chama a atenção para isso. As Escrituras dizem assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando eu ainda era criança, eu observava meu pai. Meu pai ele foi um grande técnico em eletrônica, mas também foi um excelente pedreiro. E a sua vida começou dessa forma, trabalhando como pedreiro, e depois ele cursou o que era possível na sua época em termos de eletrônica e veio se desenvolvendo e tornou-se um técnico excelente. Eu o vejo desta maneira. Eu me lembro quando criança, nós morávamos numa casa feita de madeira, uma casa de tábuas, e os tios vieram para morar conosco, e eles tinham uma família muito grande. E nessa época, meu pai havia adquirido, não muito longe dali, uma área, um terreno, e ele começou a construir, e talvez até já estivesse construindo. Nós nos mudamos e deixamos a casa que nós morávamos para a família desse tio. Eu me lembro do meu pai construindo. Ele comprava blocos grandes de pedra e acumulava na calçada. Aqueles blocos, para mim, eram motivos de brincadeira, para brincar, eram brinquedos para uma criança muito interessantes. Eu brincava com eles, me lembro disso. Eu me lembro do meu pai fazendo o alicerce da construção. E ele fazia o alicerce pegando as pedras maiores, acomodando,
e cortando pedras menores e encaixando nos espaços vagos e fazendo isso colocando uma massa de areia com cimento. E ele vinha trabalhando e montando aquele quebra-cabeça interessante até que chegasse no ponto que ele precisava. Cavucava bem fundo, acomodava inicialmente as pedras e vinha então fechando os buracos e colocando pedra sobre pedra, fechada ali com essa massa de cimento e de areia. A construção, meus irmãos, que ele fez foi tão forte que 50 anos depois, tudo está lá, está tudo em pé, sem abalo, sem rachadura, sem trinca, tudo lá. A trinca que houve não foi por problema da base onde fora construída. Uma boa base que faz com que a construção, 50 anos depois, continue tão bem como quando foi construída. O que Jesus nos fala aqui é exatamente isso. Se queremos uma construção de qualidade, nós temos que ter um bom alicerce para construirmos sobre ela. E quando ele se refere a isso, ele está se referindo de fato à nossa própria vida, ao nosso próprio relacionamento, a construção do maior de todos os valores, que é o valor familiar, o valor dentro do nosso lar, que vai se refletir fora dele. Vai se refletir na sociedade, vai se refletir na comunidade, vai se refletir onde ele estiver se irradiando e onde ele estiver atingindo. Eu quero falar um pouco com vocês, meus irmãos, aqui nesta noite, sobre algumas observações que nós encontramos nesse texto. E vemos que uma base bem construída para uma vida, para uma família, para um relacionamento e para uma igreja, tem que acontecer sobre uma rocha bem estabelecida, sobre um alicerce bem firmado. E esse alicerce bem firmado, segundo o que Deus nos apresenta, é a sua vontade, é o seu querer registrado na sua palavra. Então, nós vivemos hoje, eu ouso afirmar, um tempo em que o desprezo pela palavra de Deus tem sido muito grande. Não o desprezo pelo livro, não o desprezo pelas palavras, mas o desprezo de fato pela verdade que ela apresenta como um valor alicerçador para a nossa vida. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é muito sério. É sério demais e religiosidade nenhuma poderá substituir a verdade da palavra que Deus apresenta a nós como direção. Então, tematicamente pensando sobre a palavra de Deus e o desprezo pela verdade e as suas consequências, nós observamos no texto, em primeiro lugar, a relação de uma declaração e uma declaração que é vazia de fato de base, de fato de valor que a sustente e a lastreie. Uma certa vez me foi feita uma pergunta por uma criança. Por que se o problema que as pessoas têm é falta de dinheiro, por que o governo não faz dinheiro e dá para todo mundo? Bem, na cabecinha de uma criança é tudo muito simples, é fácil, né? Se as pessoas estão passando dificuldade e necessidade porque não tem dinheiro, fácil, o governo então imprime muito dinheiro, dá para todo mundo e não tem necessidade. A situação é que não basta colocar as cédulas nas mãos das pessoas, é preciso um valor que a lastreie, para que ela valha no meio da sociedade exatamente aquilo que ela traz com um número. Irmãos, Jesus, com certeza, ele
estava sendo abordado por alguns discípulos, que não precisam ser necessariamente os 12, e o estavam tratando com palavras de respeito. E o verso 46, Jesus está levantando a seguinte interrogação: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? As palavras, elas representavam dignidade, as palavras, elas representavam, de fato, um possível reconhecimento. Eles estavam colocando Jesus, com as suas palavras, numa posição de honra, de verdade e de fato. No entanto, meus irmãos, palavras, segundo Jesus, destituídas de lastro. Palavras destituídas de verdadeiro valor. Palavras boas, mas muito mal lastreadas. É como uma cédula que vale muito no que ela está escrito, mas vale pouco pelo que ela traz por trás de si como um valor que faça com que ela então seja aceita como um valor de troca. Irmãos, nós estamos vivendo muitas situações semelhantes a esta quando a igreja se tornou declaradora. É uma igreja que agora vive fundamentada em declarações. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é grande. Eu declaro que o Senhor é o Rei. Eu declaro que só o Senhor pode. Eu declaro que o Senhor é Rei sobre toda a terra. E aí vão se somando outras declarações. Mas, meus irmãos, quanto nós temos visto a igreja hoje declarar através dos cânticos, através das suas orações, mas não lastrearem suas palavras com verdadeiras atitudes de fidelidade ao que Deus tem apresentado como verdade. Vamos nos lembrar que igreja somos nós. Nós fazemos. Nós fazemos como denominação, nós fazemos como grupo religioso, nós fazemos como pessoas religiosas, nós fazemos como filhos de Deus, se de fato nós estamos salvos. Jesus ele diz, palavras são palavras. E usando aqui o dito de um humorista, palavras são palavras e nada mais do que palavras. De fato, palavras são palavras, elas não passarão de palavras se elas não trouxerem consigo o significado que outorga a ela, de verdade, a autoridade do que ela significa. Nós, tantas e tantas vezes, temos chegado a Deus e dito a Ele, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ou eu estou fazendo isso para a tua glória e para a tua honra. Mas as atitudes não dizem respeito ao que se está falando de verdade. Irmãos, palavras não substituem obediência. Em momento nenhum, em situação alguma. Elas não substituem, de fato, o que deve vir como resultado, obedecer àquele que é o Senhor e é o Mestre. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nossas palavras são boas, mas os nossos atos, os nossos gestos, as nossas atitudes, elas não são tão doces quanto as nossas palavras. Elas são amargas na maneira como, de fato, nós nos portamos com relação a ela. Nós vemos algo que nos chama a atenção. A palavra de Deus, ela diz que se nós queremos viver para com Deus de maneira que seja digna, nós devemos então honrá-lo com a nossa vida. Devemos amar a Deus sobre tudo e as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Aí nós glorificamos de fato ao nosso Deus. Isso significa que nós caminhamos dentro de uma luta enorme na nossa vida. Enorme em todos os momentos, em todos os instantes e em todos os sentidos. Desta forma, nós caminhamos em dilema sobre dilema.
E nós vemos que temos afirmado que nós queremos sempre fazer a vontade de Deus. E é assim. E nós pedimos a Deus para que nos ajude a fazer a sua vontade. Agora, meus irmãos, vontade de Deus, a vontade de Deus, ela já está diante de nós. Está ali na sua palavra. Nós não temos valorizado a vontade de Deus, apesar de ser a nossa vontade fazer a vontade dele. São tantos os momentos em que isso acontece. Nós estamos vivendo um tempo em que amor às pessoas essencialmente tem que acontecer. E nós observamos o quanto tem havido de desrespeito para com as pessoas. Se eu digo que eu amo as pessoas, eu não posso, num tempo como este, expor as pessoas que eu digo que amo a risco. A um risco de contaminação, por exemplo, com o coronavírus. Se eu sei que eu preciso estar afastado, se eu sei que eu preciso higienizar as mãos, se eu sei que eu preciso usar máscara, por respeito a essas pessoas, para que eu não as contamine e não seja contaminado, irmãos, não fazer isso deliberadamente, acreditando que não tem problema, se torna uma falta, sim, de amor para com as pessoas que estão perto de nós. É só um exemplo. Nós vemos que queremos fazer a vontade de Deus dentro da nossa casa, e aqui está o lugar mais difícil para nós conseguirmos fazer isso. Se queremos de fato, nós vamos ter que atentar para nós mesmos, principalmente nos momentos mais difíceis e mais desafiadores. Então, quando Jesus disse, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade, ele chama-nos a atenção, primeiro, para que nós atentemos para o fato de que palavras sem o lastro dos atos, elas não servem absolutamente para nada na construção e na edificação de valores que serão valores abençoadores, longos e seguros para a nossa vida. O segundo ponto. Nós observamos Jesus falando aqui sobre uma boa construção. Eu já realizei muitos casamentos. Muitos. E o casamento, ele é, de fato, o começo de uma nova vida. Alguém pode namorar 10 anos. E pode namorar esses 10 anos se conhecendo bem. Né, dentro, né, de um namoro equilibrado, dentro de um namoro respeitável. Quando se casa, começa-se uma nova etapa, e essa nova etapa ela vai ter que ser construída em cima de alguma base. O namoro foi construído em cima de uma boa base. O casamento também tem que ser construído dentro de uma boa base. Se o namoro não for construído dentro de uma boa base, há uma grande chance de ter um casamento construído sobre base ruim também, e ter um casamento também não é bom. Jesus ele faz uma afirmação, ele diz que construir sobre a obediência meus irmãos, de fato, o melhor negócio para a vida de qualquer pessoa que conhece o Santo Evangelho, que conhece a Deus e se relaciona com Ele. Ele diz assim, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Ele diz, eu vou mostrar a vocês a quem de fato se assemelha quem ouve minha palavra e pratica. Ele está contrastando ali a expressão simplesmente teórica daquelas pessoas. E ele fala sobre construir sobre o bom alicerce. E o bom alicerce é a verdade de Deus sobre a qual nós temos que firmar os nossos pés e os nossos passos. Construir sobre uma boa base não é fácil.
Eu me lembro lá, citando o começo da nossa reflexão aqui, do meu pai. Ele trabalhava durante o dia. Quando ele conseguia, no final do dia, ele ia mexer um pouco com o serviço e fim de semana era o período que ele trabalhava muito. Então ele pegava enormes blocos de pedra e ele vinha quebrando aquele bloco, ele vinha desbastando, ele vinha dando forma para que aqueles pedaços então pudessem se encaixar com o menor vão possível e de forma que pudesse então colocar ali aquele ponto de adesão entre as partes e fazer com que então a estrutura ficasse bem feita e ficasse bem firmada. Aquilo dava muito trabalho, meus irmãos, muito trabalho. Pedras grandes, pedras pequenas, 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 pequenas. Levava muito tempo, paciência. Mas era a única forma ali de construir uma base que fosse firme e segura para o que vinha em cima, né? O que viria depois. Irmãos, Jesus não está afirmando que construir a vida sobre a sua palavra, sobre a sua vontade é fácil. Não é uma afirmação tão fácil como simplesmente fazer uma declaração. Eu declaro que e aquilo acontece. Ele está falando em trabalhar valores, trabalhar vidas, em substituir uma coisa por outra, em lapidar pedras do nosso sentimento, da nossa vontade, do nosso querer e organizar tudo isso de forma tal que nossa estrutura esteja se firmando cada dia mais. Ele não diz que é fácil construir uma casa bem firmada sobre a rocha. Não é fácil construir, meus irmãos, um relacionamento bem feito se não for com um trabalho árduo em cima da palavra de Deus, onde eu tenho que deixar aquilo que eu gosto demais, tantas e tantas vezes, para fazer aquilo que Deus ama de fato e está trazendo como direção para mim. Dentro de casa, saber, meus irmãos, perdoar e pedir perdão. Saber ter paciência. Saber ter confiança em Deus. Deixar a ansiedade para que se confie no Senhor. Descobrir de fato, segundo a palavra de Deus, o que tem valor de verdade. Não valorizar o que não se deve ter valor e passar a dar valor de fato aquilo que é preciso e aquilo que é necessário. Meus irmãos, precisamos, se queremos uma boa construção de vida, de valores, e começar já. E se nós olharmos para a vida e dissermos, olha, essa área precisa estar destruída e derrubada, então vamos construir agora uma base para reconstruir os valores sobre essa base. Nós precisamos construir sobre rocha firme e segura, sobre alicerce bem feito. E alicerce bem feito é a vontade de Deus. Fazer a vontade dele. E é o que Jesus afirma aqui. Querem ver como é que é uma casa bem feita? Querem ver o resultado de ouvir as minhas palavras e praticar? É construir uma casa firmada sobre um alicerce muito bem feito. Irmãos, isso é importante. Primeiro, construir sobre a obediência não é um caminho fácil, mas ele é necessário e ele vale a pena. E terceiro, o caminho fácil, ele pode ser rápido, mas ele é desastroso.
nós gostamos do que é mais fácil, né? Nós gostamos dos atalhos. Nós gostamos de caminhar por caminhos que não são muito difíceis, não. Irmãos, vocês já ouviram dizer que algo bem feito, ele dá trabalho para ser construído? Não há dúvida nenhuma, tudo aquilo que é bem feito é trabalhoso. Mas tudo que é trabalhoso, meus irmãos, vale a pena ser construído para que ele de fato tenha uma durabilidade, para que desempenhe o papel que precisa, e muita coisa que é construída de maneira árdua, ela é construída através de muito, 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 muito tempo. Hoje nós estamos usando esse meio de comunicação incrível que é a internet. As mídias sociais estão aí. Irmãos, se voltarmos atrás há 40 anos, e muitos de vocês vão conseguir se lembrar, há 40 anos atrás, irmãos, nós estávamos vivendo a época do telegrama, das cartas manualmente escritas. Uma notícia demorava muito tempo para chegar. Muito mais do que nós temos hoje. Agora vamos lembrar que para chegar onde nós chegamos, tudo não nasceu pronto assim. Alguém resolveu descobrir a internet, montar um computador e agora se estabeleceu uma rede de comunicação mundial. Computadores foram então montados e distribuídos e tudo foi bem tranquilo. Não foi assim. Eu sou do tempo em que, no meu curso de eletrônica, nós trabalhamos com válvulas. Muitos não sabem nem o que é isso. Peguei a transição da válvula para o semicondutor, que é o que permite hoje termos a tecnologia que nós temos. Os famosos transistores de silício. Irmãos, alguém lá atrás descobriu como trabalhar com a ordem binária, 0, 1, valor positivo e valor negativo. A base dos nossos supercomputadores. Tudo está ali. Valor positivo e valor negativo. Tudo está envolvido nos valores binários. Irmãos, foi preciso trabalho árduo de para descobrir um ponto. Do segundo para trabalhar sobre aquela descoberta, um terceiro, um quarto, um quinto, até que se chegou a um ponto que, com a velocidade de processamento, se permitiu fazer com que o desenvolvimento acontecesse de maneira muito mais rápida ainda. Mas vejam, passo a passo, até que chegássemos a esta maravilha da televisão que você tem na sua casa, com ultra resolução, com imagens tridimensionais, com uma qualidade que parece que você está mergulhando na cena que você está vendo. Som de alta qualidade, 7.1. Você ouve tudo aquilo que envolve o ambiente. Mas vejam, tudo veio devagarzinho. E se esses pontos não fossem construídos sobre bases seguras, e em muitos momentos não foram, o desenvolvimento não caminharia. E com certeza muita gente no meio do caminho tomou o caminho errado, o caminho equivocado, teve que desistir e voltar. Não é diferente a nossa vida no nosso dia a dia. E vamos pensar que vida com Deus é uma vida que acontece no cotidiano, meus irmãos. Nós vivemos a nossa vida com Deus, não é dentro da igreja, não é na religiosidade, é na prática do que acontece toda hora. São as nossas decisões.
É lá no seu serviço, é lá na sua escola, é no relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, com seu esposo, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos. É quando você elabora um trabalho pequenininho, mas que precisa ser muito bem feito. Se devemos fazer tudo para a honra do nosso Deus, significa que nós servimos a Deus com os detalhes da própria vida, entendendo que não existe vida secular e vida com Deus como valores distintos, pensando em vida com Deus, igreja, vida secular, trabalho, escola e outras coisas mais. Existe vida com Deus, que é vivida de maneira santificada, e vida com Deus que é vivida de maneira secular. Vida com Deus que é vivida de maneira que o agrada, vida com Deus que é vivida de maneira que não o agrada. Meus irmãos, caminhando aqui para um desfecho, observem que na construção sobre um bom alicerce, na construção sobre um alicerce ruim, há um valor ali que chama a atenção. Jesus diz que, quer seja a construção feita sobre bom alicerce ou não, ela vai enfrentar rio que vai vir sobre ela. Então, construir uma vida com Deus não é construir uma vida longe de tempestades, de temporais, de rios que venham sobre a própria vida e os desafiem. Não é acabar com o problema, não. Ao contrário, construir uma vida bem construída sobre um alicerce bem estabelecido é ter força para aguentar o rio quando ele bate. Jesus está dizendo isso a nós. Irmãos, construir uma vida sobre a verdade de Deus é construir uma vida que vai ficar em pé quando a tempestade vier, quando o rio bater. Ela não vai cair. Pode levar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, mas ela fica em pé. Jesus, ele faz afirmação direta. Ele mostra-nos o caminho. É sério. O que Jesus está dizendo é extremamente sério aqui. A palavra dele, a verdade dele não é brincadeira. Então ele dá o caminho das pedras. Quer uma vida bem firmada e bem construída? Uma vida que, quando a tempestade vier, você vai continuar em pé e vai passar por ela? Essa vida, ela é firmada sobre a verdade de Deus. Uma verdade de Deus que nos leva a sermos sensíveis, a sermos seguros, tranquilos, a sabermos que no meio de todas as situações pode vir a tempestade, mas ela não vai derrubar, não. Então, o desprezo pela verdade tem feito com que igrejas permaneçam em pé, tenham muitos recursos financeiros, mas que está tendo que mercadejar e negociar a verdade porque ela não resiste às tempestades de tantas inverdades, tantas mentiras que estão por aí. Isso está acontecendo porque os nossos lares se tornaram cada dia mais, isso tem acontecido, mais flexíveis às mentiras e mais relutante à verdade do próprio Deus. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essa aparência de coisa boa, de verdade e de segurança. Vamos lembrar que, assim como aconteceu com Eva, lá em Gênesis, isso acontece conosco hoje também. O Satanás ali pega a verdade, seduz Eva com mentira.
e ela é convencida de que a mentira é verdade, se firma sobre essa mentira e deixa a verdade de lado, nós sabemos o resultado. A verdade de Deus é a segurança para a caminhada da vida, não tenha dúvida. Faça o que a verdade de Deus diz. Você pode até sofrer, a tempestade virá, mas ela não te derrubará e Deus te manterá em pé. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você. E lembre-se, que nos mantém em pé é estarmos alicerçados sobre a verdade de Deus, a sua palavra. Ela vai permanecer, nós vamos permanecer em pé, porque pode vir o rio sobre nós, e ele virá. Mas bem alicerçados, ele vai bater em nós e vai passar por nós. Se não tivermos bem alicerçados, meus irmãos, vai ser como um objeto numa enxurrada muito forte. Ele vai ser arrastado por ela. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Amém. Nosso Deus, precisamos continuar firmados sobre Jesus, a rocha dos séculos. E, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado os teus preceitos, tem nos ensinado a tua verdade, tem nos ensinado o teu querer. Permita-nos caminhar sobre ela, Senhor, porque ela nos conforta, ela nos exorta, ela nos corrige, ela fundamenta a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar, e renove-se sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Encerramos louvando a Deus com este hino. A igreja, o fundamento, é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo, que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de